só fazer a apresentação. A Margarete é do Mulheres 360, né? Uma organização muito importante e um dos grandes fóruns empresariais, congrega mais de 150 aí das maiores empresas do país, e prontamente nos atendeu, né, para estar aqui hoje nessa conversa. Eu sou fã da Tabata, não podia perder essa oportunidade. Tá? Que honra, muito obrigada. A Jandaraci, além de executiva e conselheira, tem um movimento chamado Conselheira 101, que trabalha por mais mulheres na alta liderança e principalmente no conselho de grandes empresas. Um movimento muito grande, pioneiro, tem mais já de 100 mulheres encaminhadas nos conselhos de administração. Né? Então, também e é importante ressaltar, Rafa, que a gente trabalha com mulheres negras e indígenas. Isso. Né? Virou instituto esse ano, né? O foco é 5 anos e a gente só forma mulheres negras e indígenas. Agora são só mulheres negras e indígenas, né? Sempre foi. O Conselheira 101, a gente nasceu focada em mulheres negras e indígenas. Bacana. A gente faz o recorte de gênero, né? Porque tem vários programas de diversidade, mas de gênero, mas ninguém fez um recorte racial e existe essa invisibilização, né, Tabata? Não tem mulher negra preparada para nada, sempre essa lenda. E aí a gente tem um monte e a gente vem formando elas junto com o IBGC já há 5 anos. E sei que vocês sabem, mas vale a gente reforçar na conversa que isso está no projeto. Sim, eu li o projeto inteiro, fiz as considerações, acho que super importante. Eu vou começar fazendo uma pequena introdução, já vou passar para a Tabata aqui para ela falar para a gente aí mais ou menos uns 15 minutinhos do o que é o projeto, que muita gente não conhece, e na sequência eu fico só como facilitador aqui, mas na sequência da Tabata, se você já quiser puxar o primeiro comentário, o Jandaraci, e daí a gente vai, você, Margarete e Tabata, interagindo na pauta, tá bom? Tá bom. Por mim. E aí, só, Rafa, para eu tirar uma dúvida. Aí a gente grava a conversa para depois poder divulgar, né? Exatamente. Perfeito. Bom, tá bom. Então deixa eu fazer a introdução aqui. A gente divulga na sequência porque a gente divulgou que hoje, né, estaríamos aqui com vocês fazendo toda essa questão. Então, a gente está retransmitindo para alguns associados que vão acompanhar em tempo real, mas o grosso mesmo a gente vai deixar na nossa plataforma, na nossa comunidade, mandar na nossa newsletter. Tanto a Margarete como a Jandaraci vão ter aqui vão compartilhar o vídeo também. Isso é muito importante nesse sentido. Bom, só fazer essa introdução. Bom, pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso bate-papo hoje, super importante. A gente está trazendo aqui a discussão do projeto de lei 1246 de 2021, que trata de assegurar vagas para mulheres nos conselhos da administração das estatais. E esse projeto, além de atacar um problema central na questão da sociedade brasileira, faz um recorte muito importante e que, por vezes, não é observado nas tratativas de gênero, que é o recorte da questão racial, ou seja, mulheres negras na alta liderança em conselhos. Aqui na iniciativa, a gente sempre diz, para os nossos associados, que a gente entende que a autorregulação, ou seja, a proposta e a agenda das empresas tem limite. Em algum momento, o poder público precisa entrar para fazer a regulação e mesmo a ação pedagógica, educacional, e até promover sanções para aqueles que não promovam ações de inclusão e diversidade. Por outro lado, precisa dar o exemplo também. E aí eu agradeço imensamente não só a participação da deputada Tabata, que parou um pouquinho sua agenda para estar aqui com a gente, mas mais do que isso, porque foi pioneira e foi corajosa, porque a Tabata não só foi brigar por esse projeto, mas teve a sensibilidade de colocar esse recorte da questão racial, que isso é um avanço muito importante no país. Só a título de conhecimento, na discussão do Estatuto da Igualdade Racial no Brasil, que hoje é uma lei aprovada, existia essa discussão de cotas para pessoas negras e mulheres, mas foi retirado na época, porque não se chegou ao consenso para aprovação. Mas agora isso vem à tona, um discurso e uma questão muito alinhada ao que está acontecendo no Brasil e no mundo, sobre acesso, sobre oportunidade, sobre diversidade, oportunidade e mitigação de risco. Então,
para a gente conhecer um pouco mais dessa proposta e até entender como é que ele está transitando, eu queria pedir para a deputada Tabata falar um pouquinho para a gente e depois a gente interage com a Jandaraci e a Margarete, que também conhece bem dessa realidade no mercado de trabalho. Obrigado, Tabata. Perfeito. Primeiro, cumprimentar meu amigo Rafael Vicente, que eu tenho a alegria de poder aprender contigo já há um tempo. Muitíssimo obrigada pelo convite. Estou aqui para, enfim, aprender com essas mulheres maravilhosas, para também pedir ajuda. A gente está num momento muito crucial para que esse projeto vire lei. Então, se me permitem, vou trazer um pouco de alguns dados que eu tenho certeza que vocês já conhecem, falar um pouco mais tecnicamente do projeto e falar sobre quais são as dificuldades e os próximos passos para a gente poder aprová-lo. Então, só reforçando, Margarete, Jandaraci, parabéns pelo trabalho de vocês, obrigada pelo trabalho de vocês. Margarete, com o Movimento Mulher 360, Jandaraci, com Conselheira 101, e o Rafael, com toda a atuação que ele tem, não só na pauta de igualdade racial, mas na pauta ambiental. Muitíssimo obrigada mesmo. Vou contextualizar um pouco para quem está acompanhando essa conversa. A gente sabe que no Brasil existe uma grande desigualdade, tanto de gênero quanto racial, e é claro que essa desigualdade ela se reflete nas empresas, especialmente nos postos mais altos. E aí, quando a gente vai olhar para esses conselhos de administração, que são tão importantes, inclusive para o sucesso das empresas, a gente olha ali as 100 maiores empresas brasileiras, apenas 10% das cadeiras são preenchidas por mulheres. Ou seja, de cada 10 conselheiros, apenas uma é mulher. E a gente sabe que esse é um número que se reflete em outros espaços. Aqui no Brasil, por exemplo, de cada 10 prefeitos vereadores, apenas uma é mulher. Então, é essa desigualdade que a gente vê reverberando. Isso por si só é um problema. Mas tem um outro problema que a gente traz como justificativa, por assim dizer, que é o quanto as empresas estão perdendo com isso. Tem estudo da Harvard Business Review, da McKinsey, de várias instituições que mostram que conselhos de administração mais diversos, eles trazem mais lucratividade para as empresas. A gente sabe que isso já é conhecido, que grupos mais diversos produzem soluções melhores, inclusive nos meios privados, e também tem uma comprovação de que conselhos mais diversos trazem uma receita maior que vem do investimento feito em inovação. E essa iniciativa, eu já conto um pouquinho como ela surgiu no Congresso, ela está olhando muito para o que outros países já fizeram. Então, acho também importante dizer, tem experiências na Noruega, na França, na Bélgica, eu estou até aqui com um número para falar para vocês. Na Noruega, após a aprovação de uma lei parecida, foi de 2% em 2002 para 42% em 2016 a participação das mulheres. Enfim, a gente sabe que políticas de cotas, de reserva de cadeiras, são políticas transitórias, necessárias para que a gente possa almejar essa igualdade. E aí, a gente sabe que no contexto do mundo, infelizmente, com a eleição de Donald Trump, com esses preconceitos enraigados que a gente vê que as pessoas vão sentindo mais à vontade para expressá-los, existe todo um movimento contrário, começando agora nos Estados Unidos, contra políticas de inclusão nas empresas. E eu acho que essa é mais uma razão para a gente aprovar essa lei, para a gente fazer bonito e para a gente dar o exemplo. Então, eu falei aqui um pouquinho do contexto, dos dados. Eu sou formada em astrofísica, eu ouvi ontem uma frase que confio demais em Deus, para o resto eu quero ver os dados. Então, queria só contextualizar aqui todo mundo. O que é esse projeto, pessoal? É o PL 1246, de 2021, esse é um projeto que eu apresentei junto com outras parlamentares há alguns anos, então o ano de apresentação foi 2021. Na época, a gente conversou com muitas instituições, mulheres do Brasil, mulheres do mercado. Então, é importante dizer que esse projeto só existe porque há uma sensibilidade da bancada feminina, mas porque há um trabalho na sociedade civil, e vocês estão aqui para representar isso, que há anos reivindica essa pauta. Se é bom para todo mundo, e a gente sabe que nós precisamos de uma reserva de cadeiras temporária para superar esses preconceitos, para que essas mulheres com experiência, com talento, que já estão postas, possam acessar um projeto de lei, vai cumprir um papel importante. E aí, o projeto, ele foi aprovado na Câmara, então passou por todas as instâncias,
ele foi aprovado nas comissões do Senado e ele está na última etapa, o que é uma baita notícia, porque esse processo geralmente leva alguns anos. E aí, o projeto traz. A primeira coisa, a gente fala sobre empresas estatais, ou empresas em que o governo seja o sócio majoritário. No entendimento, primeiro, que as empresas estatais, elas têm um papel muito importante de moldar, de apontar para o mercado, mas também porque elas têm que dar o exemplo. E a gente fala no projeto também sobre criação de incentivos para as empresas não estatais. Mas se a gente está aqui no público defendendo a igualdade, defendendo a inclusão, me parece que as empresas estatais precisam dar esse exemplo. A gente está falando aqui de uma reserva de cadeira de 30%, obviamente há uma transição, a gente começa com 10%, vai para 20%, depois para 30%, a gente tem um olhar e uma obrigação legal de que se olhe também para a inclusão de mulheres negras e de mulheres com deficiência, então trazendo aqui um número desses 30% que vão ser preenchidos, pelo menos 10% tem que olhar para esses outros recortes que eu trouxe também, porque a gente sabe que o racismo e o machismo, eles têm uma intersecção, então tem que ser endereçados individualmente também, e a gente, obviamente, traz ali uma coisa que eu julgo importante, que é uma trava. A empresa que não estiver cumprindo a lei, que não estiver com um conselho com mulheres, e mulheres negras, e mulheres com deficiência, ela não vai poder preencher uma nova vaga que se abra, até que esses 30% sejam atingidos. E aí, obviamente, já disse isso algumas vezes, políticas de reserva de cadeiras, políticas reparatórias de cotas, são políticas transitórias que têm que ser avaliadas. Então, a gente coloca um prazo de 20 anos, e qual que é o nosso objetivo? Que haja uma avaliação, se essa política ainda é necessária ou não, quais são as correções, e se ela vai ser renovada ou não. Rafael, Jandaraci, Margarete, eu tentei correr aqui, muito porque também não queria encher vocês de dados, sei que vocês sabem muito mais desse assunto, inclusive do ponto de vista das empresas do que eu, mas para trazer um pouco da motivação e um pedido de ajuda. É muito especial, porque esse projeto ele vem sendo aprovado num contexto de muita polarização no Brasil, e por força da bancada feminina, por força da sociedade civil, a gente está conseguindo avançar, independente da polarização, independente de tanto retrocesso que a gente vê no discurso e na prática às vezes. Então, eu estou aqui para pedir ajuda, que a gente possa trabalhar, que vocês me ajudem procurando o presidente Alcolumbre, procurando a senadora Dorinha, a bancada feminina do Senado, fazendo mobilização, porque eu acho que vai ser uma conquista para a sociedade, para essas empresas que vão passar a terem resultados melhores, mas também para as meninas que estão nos acompanhando e vão passar a se ver representada nesses postos tão importantes. Então, mais uma vez, obrigada, estou aqui para a gente conversar e estou muito animada para poder ouvir e aprender com vocês também. Obrigado, Tabata. Ô, Jandaraci, pelo que você ouviu aqui do projeto e das particularidades que ele traz, né, do que você tem acompanhado, principalmente no trabalho que você vem fazendo a partir do Conselheiro 101, o que você pode acrescentar ou compartilhar a partir do que a Tabata trouxe, o que esse projeto deve, e que esse projeto, na sua visão, deve aprimorar ou permitir mais mulheres acessem esses postos? Bom, em primeiro lugar, boa tarde e obrigado pelo convite, Rafael. Grande prazer, Tabata, estar aqui com você, Margarete, também muito prazer. E, Tabata, vou trazer alguns spoilers, né? Eu também faço parte do Grupo Mulheres do Brasil e sou membro do Grupo Mulheres do Brasil, do Comitê 88, que em 2014 fez a primeira propositura. Então, eu quero dizer que fico muito feliz de ver o avançar desse projeto de lei, que a gente vem há 11 anos batalhando, são 11 anos, e você ter abraçado esse projeto significa muito, significa todo esse andamento, um trabalho de anos, porque a gente tem vários estudos que falam que a mudança, ela começa nessa questão de participação a partir dos 30%. Tem estudo para falar sobre isso. Então, quando a gente olha o que está sendo proposto, eu costumo dizer que é a validação do que todo mundo que atua na área de diversidade e inclusão vem propondo há muito tempo. Quando a gente fala do recorte de gênero, e aí eu tenho que trazer a transversalidade de raça,
Isso é fundamental. Estamos há 5 anos, existem vários programas de diversidade nas áreas privadas, sempre existiram, programas de diversidade promovidos pelo IBGC, por outras instituições, né, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, que também sou associada, mas nenhum deles trazia essa questão do recorte racial, que foi incluído aqui, assim como mulheres deficientes. Eu diria que a única coisa que eu acrescentaria é que a gente colocasse também mulheres indígenas, porque eu acho super importante, porque existe no nosso país o que eu costumo dizer de apagamento. Por exemplo, no Conselheira 101, a gente começou com formação para mulheres negras e entendemos que também tínhamos que incluir mulheres, não dá para falar de raça sem trazer as mulheres indígenas. E começamos também a trazer mulheres extremamente talentosas que já estão ocupando conselhos de administração de instituição privada, mas que são invisibilizadas pelo mercado. Então, e muito mais importante, eu acho que é importante lembrar a nossa audiência, que já existe a regulamentação 80/20 de 22 da CVM, aí falando das instituições privadas, que já tem a metodologia do Pratique e Explique para o relatório de referência, já exigindo das empresas que, porque se ela não tiver diversidade no conselho e na alta gestão, principalmente de gênero, que ela explique por quê. E ela tem que reportar isso no formulário dentro da B3, e tem o índice de diversidade da B3. Então, o que a gente vê, na verdade, com o projeto de lei, é uma consonância também do que já vem sendo praticado pela CVM e pela B3, aqui nesse caso, com as ações que eles têm tomado, do setor público, que a gente entende que é fundamental, principalmente quando a gente fala de empresas públicas de economia mista, ter essa participação, que eram cadeiras, anteriormente, eu já estive no setor público também, Tabata, e que sempre eram ocupadas por cargos, por executivos públicos, que nem sempre tinham preparação para estar nesse lugar, mas eram automaticamente alocados em alguns conselhos, mesmo sem ter a preparação. E aí a gente sabe as consequências disso. Então, a gente entende que é uma grande oportunidade, aqui pelo Conselheira 101, total apoio, inclusive formal, a gente já está se organizando para isso, então, eu acho que é super importante a gente avançar nessa agenda. O projeto de lei, aí já colocando, não é, a gente sempre falou isso, né, a gente não está falando de tirar espaço de homens ou de pessoas que não são não negras, nada disso. A gente está falando de trazer equidade e igualdade dentro das instituições. A gente precisa entender que nosso país é plural e, assim, nada a se espelhar no que vem acontecendo nesse movimento anti-woke que está acontecendo nos Estados Unidos, que não faz o menor sentido. Acho que todo quem está acompanhando entende que é outra realidade, é outra economia, é outro cenário. Aqui a gente está falando de 52% da população, sendo que 28% desses 52% são mulheres negras. E nós não estamos. O último levantamento que foi feito pelo Ethos, ele fala exatamente isso. Nós estamos em 4% das posições, 4% em 1.100 empresas. Então, a gente está falando aqui de dar transparência nos processos e trazer pessoas qualificadas, que é muito importante, que cota não está falando, eu sempre falo isso, né, pelo amor de Deus, ninguém está falando de essa fala ridícula de baixar régua. Existem pessoas altamente qualificadas. Quando nós criamos o Conselheira 101, foi em contraposição ao programa de diversidade, e nos foi dito que não existiam mulheres negras prontas para ocuparem posições em conselho. E em 2 horas, a gente conhece mulheres prontas para atuar em conselho. Em 2 horas, nós formamos uma turma de 60 mulheres, com doutorado, com formação internacional, já atuando em multinacionais, mas totalmente visibilizadas, sequer tendo a oportunidade de participar de um processo seletivo para ocupar essas posições. Então, esse teto de vidro, acho que a gente consegue muito claramente romper com o projeto de lei, com toda a regulamentação, com toda a orientação, e, obviamente, o mercado financeiro já autorregulando isso, que a CVM já tem um parecer sobre o assunto. Eu acho que é o momento perfeito e entendo que a gente vai avançar muito mais nessa agenda. Muito bom. Fabiola, vamos só ouvir a Margarete e a gente já passa para você, tá? Só queria fazer uma pontuação, e aí faço o gancho para a Margarete também, que o projeto de lei é tão interessante, porque mesmo a regulação da CVM e depois do Banco Central e a obrigatoriedade que passa a partir de 2026,
né, de reportar e de ter ali pessoas diversas no conselho, gênero, raça, LGBTQIA+, né, é um movimento do Brasil, mas atrasado, correndo atrás principalmente das bolsas internacionais, do quais esses programas já são uma realidade. Então, isso ainda dá um destaque mais interessante de como o projeto é um projeto pioneiro nesse sentido, que captou uma realidade muito interessante, mas também quando você pega todos os documentos que o Brasil assina, por exemplo, compras sustentáveis, vão todos nessa linha. Né? Então, ou seja, o arcabouço jurídico está pronto, né? A maturidade do mercado está pronto, e, inclusive, a Margarete conhece muito bem também esse cenário. O Margarete, nesse sentido, né, me parece que a gente tem um alinhamento muito engraçado ou interessante no Brasil, porque parece que o setor privado correu na frente e meio que preparou o caminho para vir a regulamentação pública, não foi ao contrário. Você acha que dá para a gente falar isso? Eu acho que sim. Bom, gente, primeiro, muito obrigada, muito feliz de estar aqui. Sou fã da Jandaraci, da Tabata, do Rafa também, para você não ficar triste, tá? E estou feliz aqui de poder participar dessa conversa. Sim, né, a gente tem estimulado as empresas, o que ocorre aqui no Brasil é que esses movimentos empresariais, Rafael, que nós dois, e tem muitos outros, nós lideramos dois, mas existem alguns outros, eles são muito robustos e maduros, né, com gente muito qualificada. Então, a gente consegue mover um grupo de empresas. Quando a gente fala em empresas no Brasil, né, precisamos cuidar, porque são muitas empresas. Eu não estou falando de pequenas, médias, nem familiares. Eu estou falando ali daquele grupo das 300, 400 empresas maiores, globais, que inclusive são pioneiras e iluminam o caminho a seguir muitas vezes, né? A gente tem conseguido fazê-las avançarem muito fortemente com o tema da equidade de gênero em todos os níveis, se autorregulando. Né? Também influenciamos ali B3, que faz parte de muitas das conversas, e essa regulação também da B3 foi muito positiva para esse avanço. O que o Movimento Mulher faz? Ele trabalha na jornada toda, porque também os estudos, e Noruega tem sido sempre citado, né, porque foi o primeiro país a estabelecer, mostram que somente essa iniciativa, sem outras iniciativas no desenvolvimento da jornada, não é automático, né? Então, não é porque eu tenho mulheres e mulheres negras no conselho que a organização vai trabalhar com pipeline, com avanço em plano de sucessão, precisa ter um trabalho conjunto, mas que essa iniciativa de garantir a porcentagem de cotas do Conselho estimula que a organização passe a desenvolver a questão da equidade ao longo da jornada feminina, né? Então, eu vejo que está mais do que na hora. Eu acredito que tem acontecido com frequência, né? O grupo de empresas estatais está um degrau um pouquinho anterior às empresas privadas. Aconteceu a mesma coisa agora. O primeiro movimento no tema de D&I é uma coalizão que foi feita com empresas, vocês devem ter acompanhado, uma coalizão de empresas estatais em prol de diversidade, equidade e inclusão, né? Que foi agora, em novembro. E nós já temos os movimentos que atuam coletivamente 10, 12 anos, né? Então, tem muitos aprendizados, inclusive, para a gente, vamos dizer, colocar nessa cesta de orientações, né, além da cota, né? A narrativa é muito importante, né, Tabata? A gente está agora aqui com a situação nos Estados Unidos, vendo o quanto essa narrativa torta, inclusive tentando substituir diversidade, equidade e inclusão por MEI, né? Mérito, excelência e não sei mais o quê, que é explicitamente a indicação de que pessoas profissionais advindos de grupos plurais, mulheres, pessoas negras, gays, LGBT e tal, não tem excelência, performance e mérito, né? Portanto, eu preciso mudar a conversa para isso. A narrativa com a qual a gente promove, né? Lógico que agora está no momento de aprovação, é uma narrativa muito específica, né? Que circula lá no meio de vocês. Mas eu estou falando depois, né? No estabelecimento, nas orientações, essa narrativa para levar essa ação afirmativa para as empresas, ela tem que vir já desmontando
os preconceitos e as barreiras e a falta de entendimento de boa parte da população em relação ao tema, né? Nós vamos sair contratando mulher para o conselho, nós vamos contratar talentos femininos, né? Então, muitas vezes são pequenas, porque muita gente me encontra nos eventos e fala, então, Margarete, quer dizer que agora eu tenho que contratar a mulher, abrir mão de profissionais capacitados, né, talentosos, para contratar mulher? Aí eu sempre falo, não, você está enganado, você vai contratar talentos femininos. Ninguém vai contratar uma pessoa porque é mulher, nós vamos contratar talentos, só que dando oportunidade, em especial mulheres negras, para que elas possam, é o que a Jandaracy falou, se elas têm a oportunidade de mostrar o seu talento, essa oportunidade vai viabilizar o desenvolvimento. Então, mudar a narrativa, e tem muitas evidências, inclusive, de pesquisas, de acompanhamento, que essa narrativa ajuda a mudar os tomadores de decisão, quando entendem que a ação afirmativa é para remediar, né? Nós não estamos falando só do imperativo moral, né, Tabata, de um imperativo legal, nós estamos falando de imperativo econômico. As empresas não vão avançar se a gente não tiver diversidade de ideias, diversidade de olhares e representatividade da sociedade brasileira, que é extremamente diversa, já está tarde demais. Agora, sem apenas focar, isso é uma abordagem que eu tenho tido e que eu acho tem sido efetiva. Não somente abordar na narrativa a questão do imperativo legal e moral, a questão da reparação histórica, que é óbvio que é uma reparação histórica, mas é um imperativo econômico. Esse é o caminho para navegar no mundo corporativo, e essa narrativa ela é muito melhor compreendida. É para eu poder ter as melhores soluções, é para poder ter menos riscos na hora de tomar decisões, porque eu tenho olhares plurais, mais oportunidades. E aí tem várias pesquisas mostrando que nós, mulheres, agregamos, né, nos debates, e é isso que a gente busca. Então, acho que é bacana ter esse equilíbrio aí, e fico super à disposição para apoiar e a gente trocar mais ideias. Tenho certeza que vai ser bom para as mulheres, para a sociedade e para os negócios, né, esse caminho que você está tomando. Agradeço muito aí todo o seu investimento de tempo e expertise nessa direção. Eu queria passar agora, vou chamar a Fabiola, mas muito engraçado isso que a Margarete mencionou. No final do ano passado, tem umas coisas muito engraçadas nos Estados Unidos. O vice-presidente, ou não, o diretor global de comunicação da P&G, né, trabalhou meio período na campanha do Obama. Não sei como é que eles acertam isso no compliance, mas funciona. E ele veio para o Brasil e ele estava fazendo uma análise justamente da questão da narrativa e da comunicação. Ele estava dizendo, olha, a gente tem que ficar muito atento, porque a gente muitas vezes está perdendo a batalha da comunicação, da narrativa, porque não está sabendo apresentar da melhor maneira possível, da melhor forma possível. Que é justamente isso, olha, muitas vezes a gente está passando a impressão, ainda que de forma não proposital, mas que é um nós contra eles. Então, olha, tem que tirar homens brancos para pôr mulher. Mas, né? Ou vamos contratar mulher apenas por ser mulher. Ou, na verdade, é o seguinte, porque a outra impressão que fica é o seguinte, bom, tá bom, eu sou uma pessoa branca e agora eu não tenho mais valor para a empresa, e na verdade não é isso, nós estamos criando um ambiente o mais saudável possível. E para isso acontecer, a gente precisa eliminar as discriminações, os preconceitos ou coisa do tipo. Mas quando há essa inversão, né, no meio do caminho, muitas vezes a mensagem que chega é o seguinte, então peraí, agora eu não sou LGBTQIA+, não sou uma pessoa negra, não sou mulher, então não tenho valor nesse espaço. Então, essa batalha da comunicação é muito importante, porque é muito fácil a pessoa virar, né, resistir, falar, não, esse negócio aí não é bom, não é importante e indesejável. Fabiola, faça suas ponderações. Ou faça uma pergunta para a Tabata também, viu? Não, na verdade, eu quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui. Eu sou conselheira de administração, representante dos empregados de uma subsidiária, de uma estatal, né? Meu primeiro mandato está terminando agora em maio, tive a felicidade de ser reeleita agora. Tivemos a participação da Jandaracy num processo seletivo que foi realizado, em nome da empresa que eu
trabalho de Andaraci é TBG, nós somos os operadores do maior gasoduto da América Latina, e quero trazer para vocês duas coisas muito importantes. Queria sugerir, não sei, na medida do possível, Tabata, a lei, ela fala da participação de mulheres em conselhos de administração. Eu daria uma amplitude, assim como a Jandaraci colocou, de nós colocarmos as mulheres indígenas, eu acho que a gente pode ampliar isso para conselhos de administração, conselhos fiscais e comitês estatutários. Comitês estatutários, porque aí com isso a gente consegue efetivamente. E quero dizer que, fortalecendo essa nossa conversa hoje, nós tivemos dois movimentos bem recentes. Agora, em setembro de 2024, 34 estatais assinaram, junto com o Ministério da Gestão e Inovação, o Pacto pela Diversidade, Inclusão e Equidade nas empresas, né, e nas estatais. E a gente sempre fala, né, do IBCG, e nós estamos com uma iniciativa maravilhosa, sendo desenvolvida pela Escola Nacional de Administração Pública, que está sendo desenvolvido um programa de formação de administradores para as estatais. Então, como isso veio convergir num momento tão importante? Nós temos estatais assinando esse pacto, nós temos uma Escola Nacional de Administração Pública desenvolvendo um programa com o viés de formar administradores para as empresas estatais, né? Então, eu acho que esse é um momento oportuno. Se for possível a gente dar essa amplitude para a lei, vai ser muito melhor, porque nós vamos ter a possibilidade de abraçar mais cadeiras nesse sentido, né? E dizer que estou aqui muito entusiasmada de participar, quero colaborar, fui eleita apoiada pela Federação Única dos Petroleiros, então esse também é um movimento político, então era essa a minha fala. A FUP é muito atuante aí lá na... a Petrobras é nosso associado e a gente tem ali uma participação com o IBP, Petrobras e a FUP. Eu acho que Tabata, acho que essa ponderação da Fabiola foi muito interessante, porque realmente ela pegou num ponto aqui de detalhe. Quando você baixa ali os dados da CVM, nós temos mais ou menos 8 mil cargos, falando de empresas listadas, né? Mas são mais ou menos 563, uma coisa assim. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente fala de conselho de administração, de fato a gente faz um recorte dentro do conselho, digamos assim. Porque você tem os cargos, você tem o conselho de administração, você tem o estatutário, você tem o conselho fiscal e tem até os suplentes. Aí quando você junta tudo, alguns outros comitês, mas quando você junta tudo, você está falando mais ou menos de 8 mil cargos. Se você cortar só para conselho de administração, daí você reduz ali para, acho que 1/4 desses números. Então, isso torna um pouco, se fosse possível, né, um pouquinho mais efetivo no sentido de dar mais oportunidade. Pode ser agora ou mais tarde, mas eu fui anotando os pontos, em algum momento, se eu puder comentar. Aí você pode comentar. Então, vamos. Eu brinco, a essa altura do campeonato eu não confio mais na minha memória, não. Então, fui anotando tudo. Primeiro, só reforçar a importância do Grupo Mulheres do Brasil. Eu sou uma grande admiradora da Luísa Trajano, tenho a alegria de tê-la como minha amiga, e o Grupo Mulheres do Brasil foi fundamental. Como eu disse, essa é uma luta da sociedade civil, antiga, que vem muito antes da apresentação desse projeto, e se a gente conseguiu romper tantas barreiras até aqui, foi por causa de vocês também. Então, só fazer esse agradecimento. Em relação, tentando juntar aqui e trazendo um pouco do o processo legislativo. Se vocês olharem para a versão inicial do projeto que eu apresentei, ele é um projeto muito mais amplo. Inicialmente, eu trazia ali não apenas as empresas estatais, mas as empresas como um todo, com seus conselhos de administração, e a gente trazia também a inclusão de outros grupos. Então, na primeira versão, por exemplo, a gente mencionava a importância e também a obrigatoriedade da inclusão de mulheres LGBT. O que aconteceu? Eu fui super otimista aqui, e acho que a gente tem que ser sempre, do quão rápido a gente está conseguindo avançar com esse projeto, apesar de todos os pesares. Mas a verdade é que, inclusive, essa redução de escopo que eu tive que ir negociando como autora, com os relatores, foi justamente porque a gente sempre vai no limite de onde é que a gente está mirando.
Para mim, é a inclusão de todas as mulheres, com todas as suas interseccionalidades, em todas as formas com que nos apresentamos nesse mundão de Deus. Mas a gente também vai entendendo, dado que a gente não consegue, nesse momento, viabilizar 100% do nosso sonho, o que é inegociável para a gente? Então, essa versão que a gente tem hoje, ela é diferente da versão que eu apresentei lá em 2021. Não é ainda o que eu sonho com muito mais inclusão, não apenas restrito aos conselhos de administração, não apenas restrito às empresas estatais, federais, mas foi o que foi possível. E eu não acho que é pouca coisa. Porque a partir do momento que a gente consegue fincar isso nos conselhos de administração das empresas estatais, eu não tenho dúvida que o mercado vai ter que se mexer, que essas mulheres vão passar a ser mais vistas, que outras discussões vão estar com mais espaço para acontecerem, e que a luta vai continuar. Esse é mais um passo de uma luta que começou lá atrás e que com certeza vai progredir. E isso se aplica a todas as sugestões que vocês trouxeram, que são muito importantes. Da inclusão de mulheres indígenas, da gente olhar para outros conselhos, para os comitês também, a gente continuar essa luta, basicamente, e eu sei que estaremos juntos e juntas em muitas batalhas. Aí, só uma outra coisa que, ouvindo a fala do Rafael, que eu queria pontuar, tem uma outra bronca, uma outra encrenca que eu me meti lá no Congresso, que é da licença paternidade. Eu acho que tem tudo a ver com essa discussão. Não é o tema, mas quero vocês juntas me ensinando e me ajudando, e toda a bancada feminina. Já são uns 2 anos que a gente instituiu um grupo de trabalho, apresentou um projeto, e depois de 40 anos, eu sempre falo, no Brasil a licença paternidade é menor do que o carnaval. E é tão curta, de 5 dias, porque o Congresso em 40 anos não conseguiu legislar. O que está lá é basicamente, enquanto vocês não falam nada sobre isso, fica 5 dias. Ninguém falou nada sobre isso, ficou 5 dias. E a gente conseguiu aprovar uma ampliação da licença numa comissão do Senado. Depois de 40 anos, a primeira movimentação. Então, é uma luta pela família, pela criação dos vínculos familiares, nesse caso, entre pais e filhos, mas é também uma luta pela inclusão das mulheres no mercado de trabalho. Conto demais com vocês. E aí o Rafael falou dessas discussões, né? O setor privado avança, aí o público corre atrás, o público avança um pouco. Então, só para somar também. O movimento mulher está lá. Nós patrocinamos o COPAI, sabe, a coalizão. Sim, a COPAI foi da Secretaria. A gente que viabiliza essa coalizão para estar lá atuando. A Mariana Cove, que é uma advogada, não sei se você conhece, que está bem envolvida com essa questão de gênero, porque para nós tem 2 grandes prioridades, tem muitas prioridades quando a gente fala de equidade de gênero, né, Tabata? Mais a inclusão das mulheres negras, né? Quando eu falo negras, a Jandaraci tem razão, todas, né? É lógico que está incluso indígenas também, mas nós temos uma urgência para a inclusão de mulheres negras no mercado, nos vários níveis, e a questão do equilíbrio trabalho-família, né? Porque senão nós não vamos conseguir avançar, isso depende, sim, até para a mudança de leitura, né, do cuidado, da economia do cuidado, da ampliação da licença paternidade. Então, a gente tem envidado esforços nessas 2 priorizações aí para o mercado, por isso que nós estamos lá junto. Então, eu fico feliz de saber que você está ali também fazendo o esforço para essa roda girar. Eu estou muito feliz porque eu estou conectando os rostos aos CNPJs que caminham com a gente nessas lutas. Mulheres do Brasil, COPAI, que está lá liderando a nossa bancada. E se me permitem só mais 2 coisinhas para finalizar. Parabenizar a Fabiola. É muito importante ter aqui uma mulher que está ocupando esse lugar, trazendo sua trajetória, trazendo suas muitas lutas e somando com a gente. E também a fala que você fez, Margarete, das narrativas. Eu acho que eu deixei isso muito claro nos últimos anos. Na luta para colocar absorvente nas escolas, para aprovar o pé de meia, que hoje faz com que 4 milhões de jovens possam sonhar com a conclusão do ensino médio, com a faculdade. A gente não pode nunca perder o ideal, mas eu quero avançar. Se é um passo agora para ser outro amanhã, se eu tenho que explicar de outro jeito, se eu tenho que abrir mão de uma palavra, eu não abro mão dos valores. Então, concordo 100% contigo. E acho que é um momento especialmente desafiador do mundo, especialmente desafiador da comunicação. E aí não dá para contar só com a política, não, até porque senão a gente vai ficar. É a sociedade nos ajudando a comunicar essas pautas
E qual é meu sonho? Talvez um pouco idealista demais, mas que esquerda e direita nos dividem em pautas econômicas. Para mim, combate ao racismo, inclusão de mulheres, não deveria ser de esquerda ou direita. Eu acho que é uma doença que seja, sabe? Tem algo de errado com a sociedade enquanto é. Se a gente quer mais ou menos Estado, se a gente quer mais ou menos regulação, aí eu topo debater. Sim. Mas se a gente quer mais inclusão, aí para mim essa discussão não faz sentido. E se a gente tiver que mudar a nossa narrativa para trazer mais gente, mudar as palavras que a gente usa, tudo bem. Concordo Ótimo. com você, Tabata, desculpa a fala, desculpa interromper, mas concordo com você, e eu acho que o avanço, só de ter sido aprovado, o texto como está, tanto na Câmara, no Congresso, quanto no Senado, eu acho que a gente está indo num excelente caminho. Obviamente que a gente colocou aqui, que acho que é um segundo step. Eu atuo já há 7 anos e meio em conselho de administração, atuo também em capital fechado e capital aberto, sou conselheira fiscal, e eu falo para você, quando a gente coloca no conselho de administração, Fabíola, isso tem sido uma experiência, você consegue fazer o cascateamento para os comitês, a gente consegue fazer as indicações para os conselhos fiscais, então, aprovar a lei do jeito que está será uma grande vitória na agenda. Eu acho que o esforço realmente, Tabata, concordo com você, é a gente conseguir aprovar do jeito que está, e a gente precisa fazer isso, porque também tem um fundo econômico muito bem, os estudos já mostram, né? Está falando não só de financeiro, mas também de inovação, e todo mundo sabe disso, e acho que é esse o discurso que a gente tem que levar, principalmente para quem acha que tem que ser menos ou mais, ou que é um assunto de direita ou esquerda. Eu acho que a gente tem um viés econômico muito importante nessa agenda, que derruba essa polarização numa agenda tão importante. Eu acho que é isso. Olha, eu acho que nesse curto espaço a gente conseguiu não só apresentar de uma forma muito objetiva o que é esse projeto, e eu acho que essa fala da Tabata e também da Jandaracima resume muito o espírito dessa conversa. Olha, tem a questão direitos humanos, a questão de dignidade, as questões atinentes à vida das pessoas não pode ter partidarização, seja ela qual for, né? Então, ou seja, as pessoas precisam ter responsabilidade com esses compromissos inegociáveis. E eu acho que a nossa proposta, principalmente fazer o convite para a Tabata, justamente porque, para a Tabata e para falar de projeto de lei, eu acho que todos nós aqui, movimentos empresariais ou não, temos o compromisso de divulgar, minimamente divulgar esse projeto, né? Precisamos apoiar esse projeto, do ponto de vista de advocacy, porque, afinal de contas, é uma estruturação que todos nós aqui, de uma forma ou de outra, defendemos nas nossas políticas aqui, né? A Margarete, a Jandaracia, a iniciativa, isso é a contribuição para o Brasil. Eu queria partir para o encerramento, dizendo para você que tiver... Claro. Que político é pidão, né? Tá aqui na chamada comigo o Gabriel Chianca, tá aqui como Gabriel Atanásio, ele é do meu time legislativo de Brasília. Eu pedi a ele que entrasse nessa reunião, acho que ele está agora com vídeo, porque a gente precisa da ajuda de vocês, você não é super transparente. Falta muito pouco para aprovar esse projeto. Vocês não têm ideia do que foi aprovar esse projeto na Câmara. Lembrando que essa luta começou no governo passado. Aí por aí vocês tiram. Só falta uma votação para esse projeto e para a sanção presidencial. Não tem nenhum grande movimento contra. O que está faltando é um lobby do bem, é um lobby a favor. Então, eu queria muito, Rafael, se você puder me passar o contato da Jandaraci, da Fabíola, da Margarete, das organizações que estão aqui representadas, para que a gente possa fazer um trabalho conjunto. Inclusive, o Chianca teve uma reunião recentemente com a direção do Grupo Mulheres do Brasil, para a gente planejar com muito carinho essas próximas semanas. E quanto mais organizações puderem estar na organização, no fronte dessa batalha, importante demais. E aí, como eu não posso perder a oportunidade, o Chianca também vem exercendo um papel muito importante, não só no meu gabinete, mas na bancada feminina, como a pessoa técnica dessa discussão da licença paternidade. Inclusive, é ele que conversa com as equipes dos senadores, e a gente também tem um grupo liderado pelo COPAI, estava aqui recentemente com a Camila, com o pessoal do COPAI, e eu gostaria muito de incluí-las,
de garantir que as organizações que estão aqui estão recebendo os comunicados, estão participando dos seminários, estão realmente somando esforços. Então, com a autorização de vocês, se o Rafael me passar os contatos, aí eu conecto com o Xianga, que fica lá em Brasília, e é quem vem fazendo essa interlocução com as organizações nesses 2 temas. Ótimo. Por mim, perfeito. Sem problema. Acho que, inclusive, quando tiverem tempo, conseguirem se ajustar aí, tem que, individualmente, inclusive, fazer a discussão aí com a equipe da Tabata, ou nesse sentido, porque a gente vai ter um longo... Primeiro, certamente vamos conseguir aprovar, fazer nesse sentido, e depois já começar a discussão de agora como é que implementa, né? Então, vamos precisar de muita energia nesse sentido. Mas, Tabata, acho que indiretamente, como a gente viu aqui, você já conhecia a Margarete, já conhecia a Jandaracy, então são mulheres e lideram movimentos muito potentes, acho muito importante essa conexão, e a Fabiola, acho muito importante essa conexão que fortalece, estreita relações, porque as batalhas que virão, né, certamente continuarão duríssimas, mas juntos conseguiremos avançar nessa pauta. A iniciativa, obviamente, vai estar nessa frente de batalha, porque a gente sabe que isso é bom para o país. Bom, a gente está chegando no nosso finalmente. Eu queria mais uma vez, né, e eu sempre gosto muito desses momentos, ainda que momentos aparentemente simples, mas eu gosto muito de ressaltar a importância disso, porque a geração passada teve lá as suas lutas e os seus heróis, mas nessa geração a gente pode ter esse prazer de ter aqui uma deputada federal que está lá fazendo um esforço, levando a bandeira, a gente tem a Jandaracy lá nos conselhos, tem a Fabiola, tem a Margarete, ou seja, o nosso time está mais forte, está mais robusto, então temos sorte nesse sentido, temos desafios tão quanto as outras gerações, mas pelo menos nessa vez a gente ainda consegue alguém para ir lá por de lei e brigar e coisa do tipo. Então eu queria que você não perdesse essa dimensão, Tauta, da importância do que eu sei que você sabe, mas acho importante reforçar, do que isso pode significar de legado para o Brasil. Já não é mais para a nossa geração, mas para as gerações que estão vindo, né, certamente vão crescer num país, ter oportunidade num país mais justo, mais equitativo, com menos violência, mais justiça social. Agradecer mais uma vez a Jandaracy, a Margarete, que de pronto, na verdade também que ficou fácil, né? Eu falei, vai ter a Tabata lá, não, então me põe aí. Mas sempre à disposição. Agradecer especialmente a Margarete, porque a gente, junto com o Fórum Mulher 360, a iniciativa, o Fórum LGBT, levantamos um manifesto, reuniu mais de 500 empresas dizendo que não vamos retroceder quanto ao tema diversidade, temos um compromisso inabalável, isso foi muito importante. Então, acho que é isso. Vamos agora apoiar e fazer um esforço nesse sentido, para uma transformação importante e robusta. Você que está nos acompanhando, no momento que você estiver acompanhando esse vídeo, nós vamos deixar o link do projeto, vamos deixar sei que a Tabata vai nos permitir pôr aqui de ferramentas de comunicação, ou com o gabinete, ou com os assessores, mas para que você possa apoiar também o cidadão, que você vá lá, faça a cobrança do senador, mande um e-mail, acompanhe o projeto, se estiver em Brasília, inclusive, vai na votação, vai no gabinete, todos nós precisamos nos mobilizar nesse sentido. Então, meninas, muito obrigada pela disponibilidade, pelo tempo, e vamos ser muito bem-sucedidos mais essa empreitada. Grande abraço e até a próxima. Agora, Tabata, quando for assinar lá na sanção presidencial, vê se você convida a gente, hein? Para ir lá também. Estou sonhando com esse momento. Todos nós, e o Lula só na caneta. Exatamente. Grande abraço. A gente celebra e no dia seguinte já vai todo mundo participar. Exatamente. Esse vai levar um pouquinho mais tempo. Tá bom? Um beijo. Tchau. Beijo. Tchau, gente. Muito obrigada. Tchau. Obrigada, Rafa. Obrigada. Tchau.